Vamos agora, turma, ver alguns exercícios sobre lei de Coulomb e força elétrica e também sobre campo, né? Já que a gente já viu o assunto. Primeira questão. Considere duas cargas pontiformes. Q1, 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb, e Q2, de 12 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Separadas por uma distância de 1 metro. Sabendo que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona, qual a intensidade da força? Primeira coisa, tá, turma? Essa força de atração ou de repulsão? Reparem que aqui não há sinais. Se não há sinais, significa que essa força, significa que essas cargas elas são positivas, certo? Logo, essa força será de repulsão. A equação que a gente vai usar é a equação da força elétrica. Força é igual a constante Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. Certo? Mas vamos para o papel, para facilitar. Vamos colocar logo a equação que a gente vai usar. Ó. Q1 em módulo, tá? Eu tinha esquecido o módulo ali. Q2 sobre D ao quadrado. Ele quer saber a intensidade só da força. Ele não quer saber direção e sentido, apesar de que a gente já respondeu isso. Né? Então, nós temos Q1, 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Q2, 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a distância que é de 1 metro. Aqui a gente não precisa mexer em ninguém, não precisa converter ninguém, a distância está em metro, as cargas estão em coulomb. É só a gente fazer a substituição direta lá na fórmula. Então, constante, 9 vezes 10 a nona. Tá? Voltando lá para o nosso slide, eu esqueci de colocar aqui, mas é 9 vezes 10 a nona. Está aqui. A constante eletrostática. 9 vezes 10 a nona. Carga Q1, 5 vezes 10 a menos 6. Carga Q2, 12 vezes 10. Professor, mas e os módulos? Não preciso me preocupar nesse caso, porque as cargas são todas positivas. Então, não tem problema. Dividido por 1 ao quadrado, que é a distância ao quadrado. Turma, aqui a gente vai multiplicar todo mundo que não é potência de 10, que não é base 10. Ó. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 12, 540. Tá? Então vai ficar assim. 540. E agora o que eu faço com as potências de 10? Repete a base e soma os expoentes. Perfeito? 9 menos 6, menos 6. 9 menos 6 vai dar 3. 3 menos 6 vai dar menos 3. Então, menos 6. 1 ao quadrado é 1. Pronto. Chegamos ao nosso resultado, porque 540 vezes 10 a menos 3 sobre 1 vai dar 540 vezes 10 a menos 3. Então, a força elétrica, 540 vezes 10 a menos 3. Só que é comum, turma, a gente escrever isso em notação científica, tá certo? Então a gente vai fazer essa vírgula que está aqui, correr duas casas para a esquerda, então vai ficar 5,4 vezes 10. Quando a vírgula corre duas casas para a esquerda, você soma 2 aqui, ó, menos 3 mais 2, vai ficar menos 1 newtons. Essa é a força nesse caso. Ok? Terceira questão. A terceira questão
ele pede para determinar a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico nos pontos P1 e P2 indicados na figura. O campo elétrico é gerado pela carga. Olha a carga geradora aí, turma. Ó. Certo? E o meio é o vácuo. Então ele já está me dando o valor da constante. Constante eletrostática. Está bem aqui, ó. Carga geradora. E aí ele quer saber qual é a direção e sentido do campo elétrico nesses pontos. Tá? Vamos esquecer isso aqui por enquanto, tá? Qual é a intensidade, direção e sentido do campo elétrico nesses pontos, P1 e P2. Vamos esquecer isso aqui por enquanto, certo? Vamos lá. Bom, aqui eu transcrevi o desenho que está lá e já a equação. A carga geradora ela é de 1 microcoulomb. Outro prefixo aqui importante, turma. Ó. Esse aqui ele vale 10 a menos 6. Ele é chamado de micro. Tá? Em P1, a distância ela é de 3 centímetros. Mais uma vez, vamos reescrever em metros e colocar em notação científica. Constante, 9 vezes 10 a nona. Vezes o valor da carga, está aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 6. Dividido por 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Em cima vai dar 9 vezes 1, 9 vezes 10. Conserva a base, 9 menos 6 vai dar 3. E embaixo vai dar 9 vezes 10 a menos 4. A mesma conta que a gente fez agora há pouco. Levando para cá, ó. 9 dividido por 9 vai dar 1. Vezes 10. Mesma conta que a gente fez agora há pouco, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes, porque aqui é uma divisão. Então, o valor de E é 1 vezes 10 elevado a sétima newtons por coulomb. Essa aqui é a unidade de medida do campo, tá, turma? Bom, como essa carga fonte ela é positiva, como é que o senhor sabe disso, professor, que ela é positiva? Ó, a carga, se ela fosse negativa, obrigatoriamente esse sinal tinha que aparecer aqui, certo? Então esse vetor ele está apontando para longe da carga, esse campo ele é de afastamento, certo? E já adiantando aqui também, ó, o campo será de afastamento, certo? Vamos para P2. Então nós vamos ter em P2 vamos ter a constante 9 vezes 10 a nona vezes o valor da carga, que é a carga fonte, é a mesma para os dois casos, 10 a menos 6, sobre a distância, que é 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Aqui nós temos que o campo elétrico, nesse caso, 9 vezes 1 dá 9. 10 a nona com 10 a menos 6, conserva a base. 9 menos 6 vai dar 3. E aqui embaixo, menos 1 vezes 2, menos 2. E aí o valor desse campo elétrico é 9 vezes 10, a terceira, conserva a base, subtrai os expoentes, porque aqui é uma divisão. Tá? 3 menos 2. Tá? 5 newtons por coulomb. Então, olha só. Em P1, eu tenho um campo de 1 vezes 10 elevado a sétima coulomb. Vou chamar aqui de E1. Em P2, eu tenho o campo E2
com 9 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Reparem que esse campo aqui, ó, ele é bem maior do que esse aqui, ó. Olha só o expoente, 10 a sétima, 10 a quinta. Então, a conclusão que a gente chega, quanto mais próximo você está da carga, você tem um campo mais intenso, a influência dessa carga é maior. Quanto mais distante, essa influência vai diminuindo. Vamos ver lá o slide lá. Olha só, a situação é essa aqui. Esse campo aqui, ele é o maior, que é o de 1 vezes 10 a sétima newtons por coulomb. E esse campo aqui, ele é o menor, 9 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Lembrando que esse campo elétrico, ele é de afastamento, tá, gente? Porque essa carga geradora, ela é positiva. Então, o campo, ele aponta para longe da carga. Em qualquer situação aqui, tá? E essa aqui, hein? Olha só. Ele quer saber se eu colocar uma carga Qzinho em P1. O que vai acontecer com ela? Hein? Olha só, vamos relembrar essa equação bem aqui. Essa equação é para essas situações, olha só. Você tem o campo e você tem a carga nova, a carga que vai chegar nesse campo, que vai entrar nesse campo. Você não precisa refazer a força. Tá tudo aqui, é só a gente aplicar nessa equação. Vamos ver como é que fica lá no papel. Continuando a terceira. Então a força ela vai ser igual a carga vezes o campo. Aquele ponto. Como é no ponto P1, é o E1. Vamos ver quanto é E1. Olha só. E1 tem esse valor aqui, ó. Certo? E a nova carga tem 10 a menos 7 coulomb. Vou colocar aqui o valor de E1 só para a gente se orientar. E1 vezes 10 elevado a sétima. Substituindo os dois valores ali, nós temos ó, que a força é 10 a menos 7, que é o valor da carga, ó, substituindo lá, vezes o valor de E1, que é 1 vezes 10 a sétima. 10 a menos 7 com 10 a sétima vai dar 1. 1 vezes 1, então a força nesse caso ela será de 1 newton. Tá certo, turma? Então a gente vai ficando por aí e até a próxima.